O céu da pequena cidade amanhecia tingido de dourado, quando Helena Vasconcelos amarrava o lenço no cabelo antes de sair. Os braços, acostumados ao peso dos cestos e ao apertar dos pontos de costura, guardavam uma força silenciosa que fascinava quem a conhecia. Era uma cesta comum, mas Helena sentia no peito a ansiedade difusa, o tipo de pressentimento que só as mães viúvas conhecem. O espelho rachado da penteadeira refletia seu rosto de traços delicados, marcado por 4 anos de viuvez precoce. Aos 36 anos, Helena havia aprendido a carregar sozinha o peso de ser mãe, pai e provedora. Suas mãos, calejadas pelo trabalho constante, ajeitaram uma última vez o vestido azul de algodão, o mesmo que usava nas sextas-feiras para ir à feira, uma tradição que mantinha desde que Carlos partiu. "Mas já podemos ir?" A voz animada de Gabriel ecoou pela casa simples, seguida pelo barulho de passos apressados no chão de madeira. "Calma, meu filho", respondeu Helena, pegando as cestas de palha que havia trançado nas noites de insônia. "Gustavo, você escovou os dentes?" Gustavo apareceu na porta do quarto com o cabelo ainda desalinhado e um sorriso travesso no rosto. "Já, mãe? Posso levar meu carrinho para brincar enquanto a senhora faz compras?" Helena sorriu, aquecendo o coração com a simplicidade dos pedidos dos filhos. Os gêmeos, com seus 10 anos de pura energia, eram sua razão de levantar todas as manhãs e enfrentar mais um dia de costuras, remendos e sonhos adiados. "Pode levar, mas cuidado para não perder", disse ela, ajeitando o cabelo castanho claro de Gustavo com ternura. "E vocês dois, nada de correr na feira. Comportem-se como os homenzinhos que são." Gabriel, sempre o mais protetor dos dois, endireitou os ombros com orgulho. "Pode deixar, mãe. Eu cuido do Gustavo." A casa pequena, mas aconchegante, testemunhava a luta diária de Helena. Na sala, a máquina de costura Singer ocupava o canto junto à janela, cercada por retalhos de tecido e trabalhos pela metade. A mesa de madeira maciça, herança da sogra, servia tanto para as refeições quanto para cortar tecidos e ajudar os meninos com as lições de casa. As paredes, pintadas de um verde claro, que Helena mesma havia escolhido e aplicado, exibiam fotos da família em momentos mais felizes. Carlos sorria em várias delas, segurando os bebês gêmeos, beijando Helena no dia do casamento, brincando com os meninos ainda pequenos. Eram memórias que doíam e consolavam ao mesmo tempo. "Bom, vamos então", disse Helena, respirando fundo para espantar a melancolia matinal. "A feira deve estar cheia hoje, e Dona Marina prometeu que teria um tecido bonito para o vestido da primeira comunhão da Letícia." Com os gêmeos Gabriel e Gustavo ao lado, ela cruzou a estrada de terra, ainda úmida do sereno. O cheiro da manhã no interior, uma mistura de flores silvestres, terra molhada e fumaça das primeiras fornadas de pão, enchia seus pulmões e trazia uma sensação de paz que apenas aquele lugar conseguia proporcionar. São João do Vale despertava lentamente. Nas casas espalhadas pelo caminho, Helena cumprimentava vizinhos que também se dirigiam à feira semanal. Dona Rosa acenou da janela enquanto regava suas begônias, e seu Pedro, já montado no cavalo para ir inspecionar o gado, tirou o chapéu em sinal de respeito. Gabriel saltitava ao lado da mãe, contando sobre a lição de geografia da escola. "Professora Márcia disse que vamos estudar sobre as capitais do Brasil. Eu já sei que São Paulo é a maior cidade, e eu sei que Brasília é onde fica o presidente", completou Gustavo, não querendo ficar para trás na conversa. Helena sorriu, observando como os filhos absorviam cada conhecimento com entusiasmo. Era uma das coisas que mais a orgulhava. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, nunca havia permitido que os estudos dos meninos fossem prejudicados. Todas as noites, após terminar os trabalhos de costura,
ela se sentava com eles à mesa para ajudar com as lições. A estrada serpenteava entre pastagens verdejantes, onde o gado pastava tranquilamente. As montanhas azuladas no horizonte pareciam abraçar o vale, criando uma sensação de proteção e isolamento do resto do mundo. Era ali que Helena havia nascido, crescido e construído sua família. Era ali que pretendia criar seus filhos, longe da violência e da pressa das grandes cidades. «Mãe, por que a senhora está quieta hoje?» perguntou Gabriel, com a percepção aguçada das crianças que conhecem bem suas mães. Helena piscou, saindo de seus pensamentos. «Estou bem, meu amor, só pensando na lista de compras.» Mentiu parcialmente, porque não sabia como explicar aquela sensação estranha que a acompanhava desde que acordara. A feira de São João do Vale ocupava a praça central da cidade todos os viernes. Barracas coloridas ofereciam de tudo: frutas frescas, verduras colhidas na madrugada, queijos artesanais, rapadura, tecidos, utensílios domésticos e brinquedos simples que faziam a alegria das crianças. Helena circulou pelas bancas com a prática de quem conhecia cada vendedor e sabia exatamente onde encontrar os melhores preços. Comprou tomates maduros para o molho do domingo, queijo fresco do sítio do seu Joaquim e conseguiu pechinchar um desconto nos ovos porque era cliente antiga da dona Conceição. «Posso comprar um picolé, mãe?» pediu Gustavo, apontando para o carrinho do seu Zé, que já o conhecia pelo nome. «Pode, mas só um para cada um», concordou Helena, tirando as moedas contadas do pequeno monedeiro de couro. Enquanto os meninos saboreavam os picolés de fruta, Helena terminou as compras. O tecido prometido por Dona Marina era realmente bonito. Um algodão branco com pequeníssimas flores bordadas, perfeito para o vestido da primeira comunhão. Seria um trabalho delicado, mas que renderia bem. O caminho de volta começou com o sol já mais alto, prometendo um dia quente. Helena ajustou o lenço na cabeça e redistribuiu o peso das cestas. Gabriel e Gustavo caminhavam mais devagar agora, o açúcar dos picolés já metabolizado, substituído pelo cansaço natural da manhã de compras. «Mãe, posso brincar com o Pedrinho à tarde?» perguntou Gustavo, referindo-se ao filho dos vizinhos. «Pode, mas depois que ajudarem com as tarefas de casa», respondeu Helena automaticamente, seus pensamentos já planejando o resto do dia. Almoço, costura, supervisionar as lições escolares, preparar o jantar. Foi então que avistaram a cena estranha. À beira da estrada, próximo à cerca de madeira da fazenda do seu Antônio, havia um carro preto de luxo parado em posição irregular. O veículo estava visivelmente danificado, o para-brisa rachado, a lataria amassada e a porta do motorista aberta, de forma que sugeria uma saída apressada. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foi a figura masculina desacordada, apoiada contra a cerca de madeira. O homem estava inconsciente, a cabeça pendendo para o lado, as roupas elegantes rasgadas e sujas de terra. Seus braços pendiam soltos ao lado do corpo e havia uma expressão de exaustão em seu rosto, mesmo no estado de inconsciência. Helena parou imediatamente, puxando instintivamente os filhos para mais perto. Seu primeiro impulso foi dar meia volta e buscar outro caminho, mas a compaixão que sempre guiou sua vida falou mais alto que a prudência. «Mãe, o que aconteceu com aquele homem?» perguntou Gabriel, apontando para a figura inerte. «Ele está dormindo?» perguntou Gustavo, com a curiosidade inocente das crianças. Helena observou a cena com mais atenção. O homem claramente não pertencia àquela região. Suas roupas, embora danificadas, eram obviamente caras, e o carro, mesmo acidentado, era de um modelo que custava mais do que ela ganhava em vários anos. Havia uma pasta de couro caída ao lado dele, alguns papéis espalhados pelo chão. «Fiquem aqui», instruiu aos filhos, aproximando-se cautelosamente. «Moço, o senhor está bem?
Não houve resposta. O homem permanecia inconsciente, respirando lentamente. Helena pôde ver que ele estava vivo, mas claramente precisava de ajuda médica. "Moço!" Tentou novamente, desta vez tocando levemente o ombro dele. Arthur Brandão, embora Helena ainda não soubesse seu nome, abriu os olhos lentamente, piscando confuso sob a luz do sol. Por alguns segundos, pareceu não entender onde estava ou o que havia acontecido. Seus olhos castanhos vagaram pelo ambiente até se fixarem no rosto preocupado de Helena. Começou ele, a voz rouca e confusa. "O que? Onde estou?" "O senhor teve um acidente", explicou Helena gentilmente, mantendo uma distância respeitosa. "Está na estrada que liga São João do Vale à rodovia principal." Arthur tentou se levantar, mas uma onda de tontura o fez se apoiar novamente na cerca. Passou a mão pela testa, tentando organizar os pensamentos fragmentados. A última coisa que lembrava era de estar dirigindo, tentando fugir de uma situação perigosa na capital, quando perdeu o controle do veículo. "Meu carro", murmurou, olhando para o veículo destruído com expressão de desalento. "Não tem mais conserto", disse Helena, observando o estado do automóvel. "O senhor tem ferimentos? Precisa que chamemos alguém?" Arthur fez uma rápida avaliação de si mesmo. Sentia dores pelo corpo, principalmente nas costas e no pescoço, mas nada parecia quebrado ou gravemente ferido. O maior problema era a desorientação e a sensação de completa vulnerabilidade. "Não sei. Acho que não tenho ferimentos graves", disse ele, tentando se levantar novamente com mais cuidado. "Mas meu telefone..." Verificou os bolsos e encontrou apenas os pedaços do aparelho. "Quebrou no acidente." Helena mordeu o lábio, avaliando a situação. O homem estava claramente perdido e desamparado, longe de qualquer lugar familiar. Sua natureza compassiva lutava contra os receios naturais de uma viúva com 2 filhos pequenos. "O senhor é de onde?" perguntou, tentando entender melhor com quem estava lidando. "Da capital", respondeu Arthur, ainda se apoiando na cerca para manter o equilíbrio. "Eu sou Arthur Brandão. Estava viajando quando..." Hesitou, não sabendo bem como explicar a situação complicada que o trouxera ali. Gabriel sussurrou algo no ouvido de Gustavo, e ambos observavam o estranho com curiosidade. Era evidente que Arthur vinha de um mundo completamente diferente. Suas roupas, mesmo danificadas, eram claramente caras, assim como o relógio que ainda funcionava em seu pulso. "Eu sou Helena Vasconcelos", apresentou-se ela após uma pausa, "e estes são meus filhos, Gabriel e Gustavo." Arthur fez um esforço para sorrir para as crianças, um gesto que as tranquilizou ligeiramente. "Prazer em conhecê-los", disse com uma gentileza que surpreendeu Helena. "O senhor consegue caminhar?" perguntou ela, tomando uma decisão que sabia que poderia complicar sua vida simples. "Nossa casa não fica longe. Posso cuidar do senhor até que se sinta melhor para ir até a cidade buscar ajuda." A gratidão nos olhos de Arthur foi imediata e genuína. "Não quero causar transtorno", disse ele, mas o alívio em sua voz era evidente. "Se a senhora puder me ajudar a chegar até um telefone..." "O posto público mais próximo fica na cidade", explicou Helena. "E o senhor não tem condições de caminhar até lá sozinho, no seu estado." Gabriel se aproximou timidamente. "O senhor pode se apoiar em mim", ofereceu com a generosidade natural das crianças bem educadas. Arthur sorriu, tocado pela gentileza espontânea. "Obrigado, Gabriel. Você é muito gentil." Com a ajuda de Gustavo pegando a pasta danificada e Gabriel oferecendo apoio, o grupo começou a caminhar lentamente pela estrada familiar. Arthur se movia devagar, ainda sentindo os efeitos do acidente, mas a companhia calorosa da família fazia com que se sentisse menos perdido. Conforme caminhavam, Arthur observava secretamente Helena. Havia algo em sua postura,
na maneira como comandava naturalmente a situação, que revelava uma força interior impressionante. Ela havia tomado a decisão de ajudá-lo rapidamente, mas Arthur suspeitava que não era impulsiva por natureza. Nossa casa é simples, advertiu Helena conforme se aproximavam, mas é limpa e tem tudo o que precisamos. Tenho certeza de que será perfeita, respondeu Arthur, e Helena percebeu que ele realmente quis dizer isso. A casa de Helena apareceu na curva da estrada, pequena mas bem cuidada, com uma varanda acolhedora adornada por vasos de plantas que demonstravam seu carinho pelos detalhes. Uma cerca baixa de madeira delimitava um jardim onde cresciam temperos e flores silvestres. "É aqui", anunciou Gabriel com orgulho, correndo na frente para abrir o portão. Arthur parou por um momento, observando a cena. Helena caminhava à sua frente, os cabelos escapando ligeiramente do lenço, movimentos naturais e graciosos. Gustavo corria atrás do irmão, rindo de algo que apenas ele achava engraçado. Era um quadro de simplicidade e felicidade que o fez questionar, pela primeira vez em muito tempo, se toda sua busca por sucesso e riqueza realmente valia a pena. "Venha", disse Helena, notando sua hesitação. "Vou preparar um chá e ver se precisa de algum curativo. O senhor precisa descansar." Arthur assentiu, seguindo-a em direção à casa que, sem que ele soubesse, se tornaria o cenário de uma transformação que mudaria completamente o curso de sua vida. O pressentimento que Helena sentira durante toda a manhã finalmente fazia sentido. Não era um aviso de perigo, mas a intuição de que algo importante estava para acontecer, e estava apenas começando. O interior da casa de Helena era ainda mais acolhedor do que Arthur havia imaginado. As paredes de um verde suave abraçavam móveis simples, mas bem cuidados, e o cheiro de lavanda e café fresco criava uma atmosfera que ele nunca havia experimentado em sua vida de luxo urbano. A sala principal combinava funcionalidade e afeto. A máquina de costura Singer brilhava junto à janela, cercada por cestas organizadas de linhas coloridas e retalhos cuidadosamente separados por tons e texturas. "Sentem-se à vontade", disse Helena, indicando o sofá de tecido florido que, embora visivelmente usado, estava impecavelmente limpo. "Vou preparar um chá e buscar alguns remédios naturais para as dores." Arthur sentou-se cuidadosamente, ainda sentindo os efeitos do acidente. Gabriel e Gustavo se posicionaram estrategicamente no tapete diante dele, claramente fascinados por aquele visitante inesperado que havia transformado sua manhã comum em uma aventura. "O senhor dirigia muito rápido?" perguntou Gabriel com a curiosidade direta das crianças. "Gabriel!" repreendeu Helena da cozinha. Mas Arthur sorriu, achando refrescante a honestidade sem filtros do menino. "Não, Gabriel. Na verdade, eu estava dirigindo devagar porque não conhecia a estrada", explicou Arthur. "Às vezes, acidentes acontecem mesmo quando somos cuidadosos." Gustavo se aproximou um pouco mais, examinando as roupas danificadas de Arthur. "Essas roupas devem ter custado muito dinheiro", observou com a percepção aguçada que as crianças têm para detalhes que os adultos tentam disfarçar. Arthur olhou para si mesmo. O terno italiano rasgado, a camisa de seda manchada de terra, os sapatos de couro fino agora arranhados e empoeirados. Pela primeira vez, viu essas peças não como símbolos de status, mas como barreiras que o separavam da simplicidade autêntica que pulsava naquela casa. Eram roupas caras", admitiu. "Mas agora não servem nem para espantalho, não é?" Os meninos riram da comparação, e Arthur sentiu uma satisfação estranha em conseguir arrancar sorrisos deles. Em sua vida na capital, raramente interagia com crianças, e quando o fazia, sempre havia uma formalidade artificial que impedia conexões genuínas.
Helena retornou carregando uma bandeja com xícaras de porcelana delicada, claramente parte de um jogo que era usado apenas em ocasiões especiais. O chá fumegante exalava um aroma de ervas que Arthur não conseguia identificar, mas que era reconfortante de uma forma que os cafés caros de sua rotina nunca foram. É chá de erva cidreira com hortelã do quintal, explicou ela, oferecendo uma xícara a Arthur. Ajuda com dores de cabeça e acalma os nervos. Arthur aceitou a xícara, notando como as mãos de Helena eram cuidadosas e precisas em cada movimento. Havia uma graciosidade natural em seus gestos que contrastava com a sofisticação calculada das mulheres em seu círculo social. Quando seus dedos se tocaram brevemente na transferência da xícara, ele sentiu a aspereza honesta de mãos que trabalhavam, que criavam, que construíam uma vida com determinação silenciosa. Obrigado, disse ele tomando um gole. O sabor era suave e calmante, carregado de cuidado genuíno. Está delicioso. Nunca tomei um chá assim. Helena corou ligeiramente com o elogio. É uma receita da minha mãe. Ela dizia que não havia dor que um chá bem feito não pudesse aliviar pelo menos um pouquinho. Enquanto Arthur saboreava o chá, seus olhos percorreram a sala, absorvendo detalhes que contavam a história daquela família. Fotos emolduradas mostravam momentos de alegria simples. Os gêmeos bebês no colo de um homem de sorriso generoso que Arthur deduziu ser o falecido marido de Helena. Aniversários comemorados com bolos caseiros e decorações artesanais. Primeiro dia de aula dos meninos, com suas roupas cuidadosamente preparadas e sorrisos orgulhosos. Aquele é o papai, disse Gustavo, seguindo o olhar de Arthur até uma foto onde Carlos aparecia ensinando os meninos a empinar pipa. Ele foi para o céu quando a gente tinha 6 anos. A simplicidade com que Gustavo falou sobre a perda tocou Arthur profundamente. Não havia dramaticidade ou busca por compaixão. Apenas a aceitação natural de uma realidade que, embora dolorosa, havia sido integrada ao tecido da vida familiar. Ele parece ter sido um homem muito bom, disse Arthur suavemente. Era o melhor pai do mundo, confirmou Gabriel com convicção. Ele que ensinou a gente a jogar futebol e a andar de bicicleta. E sempre ajudava a mamãe com a costura. Helena se sentou na poltrona de palha ao lado, suas mãos ocupando-se automaticamente com um bordado que estava trabalhando. Arthur observou como seus dedos moviam a agulha com precisão milimétrica, criando pequenas flores que pareciam ganhar vida no tecido. Carlos era marceneiro, explicou Helena, notando o interesse de Arthur pela história da família. Fazia os móveis mais bonitos da região. Esta mesa, ela bateu carinhosamente na superfície de madeira polida, foi uma das últimas peças que ele terminou. Arthur examinou a mesa com novos olhos. A madeira era trabalhada com um carinho que ia além da técnica. Cada curva, cada acabamento revelava amor pelo ofício e pela família que usaria aquela peça. Era o oposto dos móveis caros e impessoais que decoravam seu apartamento na capital, comprados por designers que nem conheciam seu gosto pessoal. É uma peça linda, disse Arthur sinceramente. Percebe-se que foi feita com muito amor. O comentário fez Helena levantar os olhos do bordado, surpreendida pela sensibilidade da observação. A maioria das pessoas olhava para seus móveis simples com educada indiferença, mas Arthur havia captado algo mais profundo. "O senhor entende de marcenaria?" perguntou ela. Arthur riu com ironia. "Na verdade, não entendo nada de trabalhos manuais. Minha vida é só papéis, reuniões e números." Fez uma pausa, refletindo. "Mas há algo nesta casa. Uma sensação de que cada objeto tem uma história, um propósito real." Gabriel se animou com a conversa. "Posso mostrar para o senhor o baú que o papai fez para o meu aniversário?" "Gabriel, não incomode o senhor Arthur", interveio Helena. "Ele precisa descansar."
Não incomoda nada, disse Arthur, e percebi que realmente queria ver. Se você quiser mostrar, eu gostaria muito. Gabriel correu para o quarto e voltou carregando um pequeno baú de madeira, ornamentado com entalhes delicados que formavam seu nome. Dentro, Arthur viu uma coleção de tesouros infantis. Carrinhos, figurinhas, pedras coloridas encontradas no rio, uma foto já desbotada do pai, ensinando-o a pescar. É lindo, Gabriel, disse Arthur, tocado pela preciosidade com que o menino guardava suas memórias. Seu pai era realmente um artista. Gustavo, não querendo ser esquecido, trouxe seu próprio baú, igualmente belo e personalizado. O meu tem os desenhos que eu faço, anunciou orgulhosamente, mostrando uma pilha de papéis cobertos de figuras coloridas que retratavam a vida familiar. A casa, os amigos, a mãe costurando, momentos de felicidade captados com a honestidade da arte infantil. Arthur folheou os desenhos com crescente fascínio. Havia uma alegria pura naquelas imagens que contrastava dramaticamente com a arte sofisticada e fria que decorava seu apartamento. Estes desenhos tinham vida, emoção, amor. Você tem muito talento, Gustavo, disse Arthur. Estes desenhos contam histórias lindas. O menino corou de prazer com o elogio. Era raro ter um adulto, especialmente alguém que parecia tão importante, dedicando atenção real ao seu trabalho. Helena observava essas interações com crescente interesse. Arthur não demonstrava a impaciência típica dos adultos urbanos quando confrontados com o entusiasmo infantil. Pelo contrário, parecia genuinamente interessado e respeitoso com os tesouros dos meninos. "O senhor tem filhos?" perguntou ela, movida pela curiosidade natural. Arthur balançou a cabeça, uma sombra de melancolia cruzando seu rosto. "Não, nunca tive tempo para a família." A resposta saiu mais reveladora do que ele pretendia, carregando um peso de arrependimento que não passou despercebido a Helena. "Tempo é uma coisa engraçada", comentou ela filosoficamente. "Às vezes parece que não temos o suficiente. Outras vezes descobrimos que tivemos mais do que pensávamos." A observação atingiu Arthur em cheio. Sua vida inteira havia sido uma corrida contra o tempo. Prazos, metas, crescimento constante da empresa. Mas ali, naquela sala simples, o tempo parecia fluir diferente, mais devagar, mais significativo. "A senhora sempre viveu aqui?" perguntou ele, mudando o foco da conversa. "Nasci e cresci em São João do Vale", respondeu Helena. "Conheci Carlos na escola, nos casamos jovens, tivemos os meninos." Sua voz se suavizou ao falar do marido. "Depois que ele partiu, pensei em ir para a cidade grande, procurar oportunidades melhores. Mas esta terra, esta comunidade, era tudo o que conhecíamos." Arthur notou que ela não falava com amargura sobre suas escolhas limitadas, mas com uma aceitação que beirava a sabedoria. Havia uma força silenciosa em sua decisão de permanecer, de construir uma vida digna dentro das circunstâncias que lhe foram dadas. "E o que a senhora faz além da costura?" perguntou ele. Helena sorriu. "Além da costura? Sou mãe, professora particular quando os meninos precisam, jardineira, cozinheira, faxineira, contadora, psicóloga." Ela riu da própria lista. Uma viúva com filhos aprende a ser muitas coisas ao mesmo tempo. A simplicidade com que Helena descrevia sua versatilidade impressionou Arthur. Em sua empresa, ele tinha dezenas de funcionários especializados para cada função, e ainda assim, frequentemente se sentia sobrecarregado. Helena, sozinha, gerenciava uma vida inteira com uma graça que ele invejava. "Mãe faz os bolos mais gostosos da cidade", gabou-se Gustavo. "Todo mundo encomenda bolo dela para os aniversários. E ela ensina costura para as moças da igreja", acrescentou Gabriel. "Tem sempre um monte de gente aqui em casa aprendendo." Arthur começou a formar uma imagem mais completa da vida de Helena.
Ela não era apenas uma costureira solitária, lutando para sobreviver. Era uma peça central da comunidade, alguém que nutria e ensinava, que contribuía para a vida de outras pessoas de maneiras que iam muito além do dinheiro. Deve ser gratificante, comentou ele, ver as pessoas aprendendo, crescendo com seu ensino. Helena parou de bordar por um momento, considerando a observação. Às vezes me sinto útil de uma forma que vai além de ganhar dinheiro, como se estivesse passando adiante algo importante. A conversa foi interrompida por um barulho de estômago roncando, de Arthur. Ele corou, envergonhado, mas os meninos riram divertidos. A senhora não disse que o senhor estava com fome, mãe, brincou Gabriel. Helena se levantou imediatamente. Que falta de educação a minha! O senhor deve estar faminto. Vou preparar algo para comer. Não precisa se incomodar, protestou Arthur, mas Helena já estava a caminho da cozinha. Nada de protesto. Ninguém sai desta casa com fome, declarou ela com a autoridade natural das mães. Enquanto Helena preparava o almoço, Arthur continuou conversando com os meninos. Gabriel mostrou-lhe seus livros escolares, orgulhoso de suas notas altas em português. Gustavo apresentou sua coleção de pedrinhas coloridas encontradas no riacho, cada uma com uma história sobre onde e quando foi descoberta. Arthur se viu absorvido por essas pequenas narrativas. Na sua vida urbana, raramente prestava atenção a detalhes tão pequenos e aparentemente insignificantes. Mas ali, cada pedrinha, cada desenho, cada história tinha peso e significado. O aroma que vinha da cozinha despertou memórias distantes em Arthur, não de sua infância privilegiada com empregadas e refeições formais, mas de algo mais primordial, uma conexão com o ato simples e nutritivo de preparar comida com cuidado e amor. "O que sua mãe está preparando?" perguntou ele aos meninos. "Cheiro de frango com quiabo", disse Gabriel, aspirando o ar. "E provavelmente arroz com pequi, que é o prato preferido dela." "Pequi?" perguntou Arthur, desconhecendo o ingrediente. "É uma fruta do cerrado", explicou Gustavo com a paciência de um pequeno professor. "É meio amargo, mas a mamãe tempera de um jeito que fica uma delícia." Arthur sorriu da explicação séria do menino. Sua dieta urbana consistia principalmente de restaurantes caros e comida delivery. A ideia de ingredientes locais, sazonais, preparados com conhecimento tradicional, era completamente nova para ele. Quando Helena chamou para o almoço, Arthur se levantou e foi surpreendido por uma tontura ligeira. Os eventos da manhã, o acidente, a caminhada, a mudança radical de ambiente, finalmente cobraram seu preço. "Está tudo bem?" perguntou Helena, notando sua instabilidade. "Só um pouco zonzo", admitiu Arthur. "Deve ser do acidente." Helena o guiou gentilmente até a mesa, sua mão firme em seu braço, oferecendo suporte discreto. O toque era profissional, maternal, mas Arthur sentiu uma corrente elétrica sutil que o surpreendeu. A mesa estava posta com simplicidade elegante. Pratos de porcelana branca, guardanapos de pano bordados à mão, talheres simples, mas bem cuidados. No centro, travessas humildes apresentavam um banquete que fazia a boca de Arthur água. O frango dourado e suculento, o quiabo temperado com ervas que ele não conseguia identificar, o arroz perfumado com pequi, farofa crocante, e uma salada colorida que parecia ter sido colhida há poucos minutos. "Que cheiro maravilhoso", disse Arthur sinceramente. Helena corou com o elogio. "É comida simples, mas feita com carinho." Quando Arthur provou a primeira garfada, seus olhos se arregalaram de surpresa. O sabor era complexo, rico, completamente diferente da comida sofisticada, mas frequentemente sem alma, que estava acostumado a comer. Havia camadas de tempero, texturas que se complementavam, um equilíbrio que falava de anos de experiência e amor pelo ofício de cozinhar. "Isto é incrível",
disse ele, genuinamente impressionado. Nunca comi algo assim. Os meninos trocaram olhares orgulhosos. Era sempre gratificante ver alguém descobrindo a culinária de sua mãe. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Arthur perguntou sobre a vida na cidade pequena, os vizinhos, as tradições locais. Helena, inicialmente reservada, gradualmente se abriu, falando sobre as festas juninas, as missas de domingo, os mutirões para ajudar famílias necessitadas. Arthur se viu fascinado por esse mundo onde as pessoas ainda se conheciam pelo nome, onde problemas eram resolvidos coletivamente, onde havia tempo para conversas na varanda e crianças ainda brincavam na rua sem medo. Deve ser difícil às vezes, comentou ele, viver numa cidade pequena onde todo mundo conhece a vida de todo mundo. Helena riu. Às vezes. Mas também é bom saber que se algo acontecer, sempre há alguém disposto a ajudar. Quando Carlos ficou doente, os vizinhos se organizaram para nos ajudar com tudo. Comida, cuidado com os meninos, até mesmo dinheiro quando precisamos. A generosidade da comunidade contrastava drasticamente com a vida urbana de Arthur, onde ele mal conhecia seus vizinhos de apartamento. Havia algo tocante na ideia de pessoas se importando genuinamente umas com as outras. Após o almoço, Helena insistiu que Arthur descansasse. Você ainda está se recuperando do acidente, disse ela. Pode deitar no sofá da sala. É confortável. Arthur queria protestar, mas a combinação da comida reconfortante, do ambiente acolhedor e dos efeitos residuais do acidente o fizeram aceitar a sugestão. Helena trouxe um travesseiro e um cobertor leve, e Arthur se deitou no sofá, que cheirava a lavanda e cuidado. Enquanto ele descansava, pôde ouvir os sons suaves da vida doméstica. Helena lavando a louça na cozinha, o murmúrio dos meninos brincando no quintal, o barulho rítmico da máquina de costura quando ela voltou ao trabalho. Eram sons que falavam de continuidade, de rotinas construídas com amor, de uma vida que tinha propósito além do lucro e do crescimento. Pela primeira vez em anos, Arthur se permitiu relaxar completamente. Não havia e-mails para responder, ligações para fazer, decisões urgentes para tomar. Havia apenas o presente, o lugar seguro onde estava e a estranha sensação de que talvez tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Conforme cochilava, Arthur ouvia fragmentos da vida ao seu redor. Helena cantarolando baixinho enquanto costurava, os meninos rindo de alguma brincadeira, o vento balançando as cortinas de renda na janela. Era uma sinfonia de simplicidade que tocava algo profundo em seu peito, algo que havia sido soterrado por anos de ambição e competição. Quando acordou, o sol já estava se pondo, pintando a sala de tons dourados. Helena estava sentada em sua poltrona, costurando à luz suave da tarde, e Arthur a observou por alguns momentos antes que ela percebesse que ele havia acordado. Havia algo meditativo em seus movimentos, uma concentração serena que transformava o trabalho em algo quase artístico. Era completamente diferente da tensão frenética que caracterizava seu próprio ambiente de trabalho. Descansou bem? Perguntou ela, notando que ele estava acordado. Melhor do que durmo há anos, respondeu Arthur sinceramente. Que horas são? Quase 6 da tarde. Você dormiu a tarde toda. Arthur se sentou, sentindo-se mais restaurado do que esperava. Sinto muito por ter tomado seu tempo todo. Você deve ter trabalho a fazer. Helena sorriu. O trabalho sempre espera. Uma pessoa em necessidade, não. A simplicidade da resposta tocou Arthur profundamente. Em seu mundo, tempo era dinheiro e interrupções eram sempre vistas como prejuízos. Mas Helena havia dedicado um dia inteiro a cuidar de um estranho, sem expectativa de retorno, apenas porque era a coisa certa a fazer. Posso perguntar, disse ele hesitante, como consegue sustentar a família só com costura?
Helena não pareceu ofendida pela pergunta direta. Não é fácil, admitiu. Mas a cidade é pequena. Todos me conhecem, confiam no meu trabalho. Faço vestidos para casamentos, roupas para crianças, concertos e às vezes vendo bolos e doces. Os meninos ajudam no que podem. Arthur admirou a dignidade com que ela falava de suas lutas financeiras. Não havia autocompaixão ou amargura, apenas uma determinação tranquila de fazer o que fosse necessário para cuidar de sua família. Conforme a noite se aproximava, Arthur sabia que logo teria que tomar decisões sobre seu futuro imediato. Precisava de um telefone, precisava voltar para a capital, precisava lidar com os problemas que o haviam feito fugir pela manhã. Mas parte dele não queria que aquele dia terminasse. Havia encontrado algo naquela casa simples que sua vida urbana privilegiada nunca havia oferecido. Paz genuína, conexão humana real e um senso de propósito que ia além do sucesso material. A pergunta que ecoava em sua mente era simples, mas perturbadora. O que faria com essa descoberta? A manhã seguinte chegou com o canto dos bem-te-vis e o aroma de café fresco que despertou Arthur antes mesmo dos primeiros raios de sol entrarem pela janela da sala. Ele havia passado a noite no sofá, insistindo que não queria tomar o quarto de ninguém e, surpreendentemente, dormira melhor do que em sua cama king size na capital. Helena já estava na cozinha, preparando o café da manhã com a eficiência silenciosa de quem seguia uma rotina estabelecida há anos. Arthur se levantou devagar, ainda sentindo algumas dores do acidente, mas consideravelmente melhor que na véspera. "Bom dia", cumprimentou ele aparecendo na porta da cozinha. Helena usava um vestido amarelo simples que realçava o dourado de sua pele, e o cabelo estava solto, caindo em ondas suaves pelos ombros. "Bom dia, Arthur", respondeu ela, virando-se com um sorriso que iluminou o ambiente. "Como se sente hoje?" "Muito melhor, obrigado. E desculpe por ter ficado a noite toda. Sei que isso não estava nos planos." Helena balançou a cabeça, dispensando as desculpas. "Não seja bobo. Você não tinha condições de ir para lugar nenhum ontem à noite. Os meninos adoraram ter companhia diferente." Como se tivessem ouvido a menção, Gabriel e Gustavo apareceram correndo na cozinha, ainda de pijama, com os cabelos desalinhados e sorrisos sonolentos. "Arthur, você não foi embora!" exclamou Gustavo com alegria genuína. "Mãe disse que talvez você tivesse que ir hoje", disse Gabriel, com um tom que revelava sua esperança de que isso não acontecesse. Arthur se agachou para ficar na altura dos meninos. "Bem, eu ainda preciso encontrar uma forma de voltar para a cidade. Mas não vou embora sem me despedir direito de vocês dois." A promessa pareceu satisfazer os gêmeos, que imediatamente começaram a planejar como aproveitar ao máximo o tempo que restava com seu novo amigo. Durante o café da manhã, pão caseiro ainda morno, geleia de frutas feita por Helena, queijo fresco e café coado na hora, Arthur observou a dinâmica familiar. Havia uma harmonia natural na forma como cada um sabia seu papel. Helena servindo e cuidando, Gabriel ajudando a organizar a mesa, Gustavo contando histórias que faziam todos rirem. "Então", disse Helena, servindo mais café na xícara de Arthur, "hoje preciso ir à cidade fazer algumas compras e levar um vestido pronto para Dona Carmen. Posso levá-lo junto e ajudá-lo a resolver a situação do carro e encontrar uma forma de voltar para casa." Arthur assentiu, mas sentiu uma estranha relutância em aceitar a oferta. A palavra casa ecoou em sua mente de forma diferente. Seu apartamento na capital, com seus móveis caros e vista privilegiada, de repente não parecia mais como lar da mesma forma que aquela casinha simples. "Seria muito gentil da sua parte", disse ele. "Mas antes, há algumas coisas que preciso lhe contar. Sobre quem eu sou e por que estava naquela estrada ontem."
Helena notou a seriedade no tom de Arthur e instruiu os meninos a terminarem o café e se prepararem para a escola. Quando ficaram sozinhos, Arthur respirou fundo, preparando-se para uma conversa que poderia mudar completamente a forma como Helena o via. Helena, começou ele, eu não fui completamente honesto ontem sobre o motivo de estar aqui. Ela o observou com atenção, suas mãos ocupando-se automaticamente com a arrumação das xícaras, mas seus olhos permaneceram fixos nele. Eu sou Arthur Brandão, proprietário da construtora Brandão. É uma das maiores empresas de construção civil do estado, disse ele, observando a reação dela. Helena não demonstrou reconhecimento do nome, o que não surpreendeu Arthur. São João do Vale estava distante do mundo dos grandes negócios. Eu estava fugindo, continuou ele, a voz baixando. Há um mês, descobri que meu sócio estava envolvido em negócios escusos. Propinas para conseguir contratos públicos, materiais de baixa qualidade sendo usados em obras importantes, coisas que poderiam colocar vidas em risco. Helena parou de mexer nas xícaras, sua atenção completamente focada na confissão de Arthur. Quando confrontei ele, Renato me ameaçou. Disse que se eu falasse alguma coisa, faria parecer que eu também estava envolvido. Tenho provas da inocência, mas... Arthur passou a mão pelos cabelos. Ontem recebi uma ligação dizendo que eu pagaria pelo que sabia. Entrei em pânico e fugi. O silêncio que se seguiu foi carregado de peso. Helena processou as informações, sua expressão passando de surpresa para preocupação. Você está em perigo, então, disse ela finalmente, não como pergunta, mas como constatação. Acredito que sim. Por isso não posso simplesmente voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Preciso decidir o que fazer. Se entrego as provas para as autoridades e arrisco minha segurança, ou se finjo que não sei de nada e deixo que continuem prejudicando pessoas. Helena se sentou à mesa, digerindo a complexidade da situação. Arthur observou seu rosto, tentando decifrar o que ela pensava. Estaria com medo? Arrependida de tê-lo ajudado? E o que seu coração lhe diz que é certo? Perguntou ela finalmente. A pergunta surpreendeu Arthur por sua simplicidade e profundidade. Em seu mundo de negócios, decisões eram baseadas em lucros, riscos calculados, vantagens estratégicas. Ninguém havia perguntado sobre seu coração há muito tempo. Meu coração diz para fazer o que é certo, entregar as provas e proteger as pessoas que podem ser prejudicadas, respondeu ele, após uma pausa. Mas minha cabeça diz que isso pode destruir minha empresa, minha reputação, talvez até minha vida. Helena assentiu, compreendendo o dilema. Na vida, às vezes temos que escolher entre o que é fácil e o que é certo, e raramente são a mesma coisa. A sabedoria simples da observação tocou Arthur profundamente. Era exatamente isso, uma escolha entre facilidade e retidão. Não tenho direito de pedir isso, disse ele hesitante, mas posso ficar mais um dia? Preciso pensar com clareza e aqui... Ele gesticulou ao redor. Aqui consigo pensar de forma diferente. Helena não hesitou. Claro que pode ficar. Esta casa sempre tem lugar para quem precisa de tempo para tomar decisões importantes. O alívio nos olhos de Arthur foi evidente. Como posso retribuir sua generosidade? Deixe-me pelo menos ajudar com alguma coisa. Não precisa retribuir nada, disse Helena, levantando-se para preparar os meninos para a escola. Mas se insiste em ajudar, pode me acompanhar até a cidade. Preciso resolver alguns assuntos lá. Algumas horas depois, Arthur se encontrava no banco de passageiro da velha caminhonete de Helena. Um veículo que já havia visto dias melhores, mas era mantido em funcionamento pela determinação dela e pelo carinho do mecânico local que cobrava preços justos. A viagem até a cidade foi reveladora.
Helena dirigia com confiança pelas estradas de terra, cumprimentando pessoas que encontravam pelo caminho, parando para conversar com vizinhos, demonstrando como estava integrada àquela comunidade. Todo mundo a conhece, observou Arthur. Cidade pequena tem dessas coisas, respondeu ela com um sorriso. Às vezes é bom, às vezes nem tanto, mas no final é reconfortante saber que você importa para alguém. Na cidade, Arthur observou Helena conduzir seus negócios com uma mistura de diplomacia e firmeza que qualquer executivo invejaria. Ela negociou preços na loja de tecidos, entregou um vestido para uma cliente exigente que ficou encantada com o resultado e ainda encontrou tempo para ajudar uma vizinha idosa com suas compras. Você é uma mulher de negócios nata, comentou Arthur enquanto esperavam na farmácia. Helena riu. Nunca pensei em mim assim. Apenas faço o que preciso ser feito. Isso é exatamente o que define um bom empresário, disse Arthur. A capacidade de resolver problemas, cuidar das pessoas, manter a qualidade do trabalho, você faz tudo isso naturalmente. O elogio fez Helena corar ligeiramente. Era raro receber reconhecimento profissional por suas habilidades, especialmente de alguém que claramente entendia do mundo dos negócios. Durante o almoço, em um pequeno restaurante da cidade, o único que havia, na verdade, Arthur continuou observando as interações de Helena com as pessoas. Ela era respeitada, querida, procurada para conselhos sobre os mais diversos assuntos. Helena, disse ele quando estavam voltando para casa, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você nunca pensou em se casar novamente? Uma mulher como você, inteligente, bonita, trabalhadora. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, focada na estrada. Pensei, admitiu finalmente. Mas criar 2 filhos sozinha, trabalhar para sustentar a casa, não sobra muito tempo para romance. E além disso, ela hesitou. Além disso, Carlos foi um grande amor. Não é fácil imaginar que algo assim pode acontecer 2 vezes na vida de uma pessoa. Arthur compreendeu a profundidade da resposta. Ele nunca havia experimentado um amor como o que Helena descrevia. Um amor que continuava vivo, mesmo após a morte, que estabelecia um padrão tão alto que tornava difícil considerar outras opções. Ele teve sorte, disse Arthur suavemente, de ter sido amado assim. Helena o olhou rapidamente antes de voltar a atenção para a estrada. E você, nunca se casou? Nunca encontrei alguém que me fizesse querer mudar minha vida, respondeu Arthur honestamente. Ou talvez nunca tenha me permitido encontrar. Sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar. E se arrepende disso? Arthur considerou a pergunta enquanto observava a paisagem rural passando pela janela. Até 2 dias atrás diria que não, mas agora... Ele fez uma pausa. Agora vejo o que pode estar perdendo quando se vive apenas para o trabalho. O resto da viagem transcorreu em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Arthur refletia sobre as escolhas que fizera na vida, enquanto Helena processava as revelações sobre a situação dele e suas próprias reações ao ter um homem em sua casa novamente. De volta à casa, os meninos os receberam com entusiasmo, ansiosos para contar sobre o dia na escola e para continuar sua amizade com Arthur. Gabriel havia trazido um livro da biblioteca para mostrar a ele, e Gustavo tinha preparado um desenho especial representando Arthur, Helena e eles como uma família feliz. Arthur ficou emocionado com o desenho, tocado pela forma como Gustavo o havia incluído naturalmente na família. Era uma sensação estranha e comovente ser aceito com tanta simplicidade e carinho. É muito bonito, Gustavo, disse ele, examinando cada detalhe do desenho. Posso ficar com ele? O menino assentiu entusiasmado. É seu. Posso fazer outros também. Durante o jantar, Arthur ajudou Helena a servir a mesa e a lavar a louça, insistindo que queria se sentir útil.
Trabalhando lado a lado na cozinha, eles desenvolveram uma sincronia natural, passando pratos, organizando utensílios, conversando sobre pequenas coisas que de alguma forma pareciam importantes. Arthur, disse Helena enquanto secava as mãos, sobre sua situação, você já decidiu o que vai fazer? Acho que sim, respondeu ele. Vou entregar as provas para as autoridades. É a coisa certa a fazer, independentemente das consequências para mim. Helena assentiu, orgulhosa da decisão dele. E depois, o que vai acontecer com sua empresa? Provavelmente terei que reconstruir tudo do zero. A reputação vai ficar comprometida. Vou perder contratos. Arthur suspirou. Mas talvez seja uma oportunidade de construir algo melhor, mais honesto. Onde vai reconstruir? A pergunta pegou Arthur desprevenido. Automaticamente havia assumido que voltaria para a capital, mas agora a perspectiva não o entusiasmava como antes. Não sei, admitiu. Sempre vivi na cidade grande, mas depois de estar aqui, não sei se é isso que quero para o resto da minha vida. Helena o observou com interesse renovado. Está dizendo que considera mudar para o interior? Estou dizendo que não sei mais o que quero, disse Arthur com honestidade. 2 dias atrás, minha vida estava perfeitamente planejada. Agora, tudo está em questão. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Helena e Arthur se sentaram na varanda, observando as estrelas que brilhavam com intensidade impossível de ver na cidade. O silêncio da noite no interior era pontuado apenas pelo canto de grilos e o sussurro do vento nas árvores. É peaceful aqui, comentou Arthur. Na capital há sempre barulho, sempre movimento. Nunca experimentei este tipo de tranquilidade. Às vezes penso se não é tranquilidade demais, disse Helena. Se os meninos não estão perdendo oportunidades, experiências, eles estão ganhando algo que dinheiro não compra, disse Arthur. Estabilidade, valores sólidos, o amor incondicional de uma mãe dedicada. Isso vale mais que qualquer oportunidade urbana. Helena se virou para olhá-lo, surpresa pela convicção em sua voz. Fala como alguém que conhece os 2 mundos. E agora conheço, disse Arthur. E posso dizer com certeza que o que vocês têm aqui é mais valioso que tudo o que deixei para trás. O momento foi interrompido pelo som de um carro se aproximando. Helena se tensionou. Era incomum receber visitas tão tarde. Arthur também ficou alerta, lembrando-se de sua situação precária. O carro parou em frente à casa e um homem saiu do veículo. Mesmo na penumbra, Helena o reconheceu imediatamente. Doutor Ricardo, chamou ela, levantando-se da cadeira de balanço. O médico da cidade se aproximou, sua expressão séria. Helena, desculpe incomodar tão tarde. Recebi uma ligação estranha hoje. Alguém perguntando se eu havia atendido algum homem ferido em acidente de carro. Quando eu disse que não, a pessoa insistiu dizendo que havia informações de que um homem chamado Arthur Brandão poderia ter sido visto na região. Arthur sentiu o sangue gelar nas veias. Haviam encontrado seu rastro. Achei melhor vir avisá-la, continuou o Dr. Ricardo, porque sei que você ajuda quem precisa e se há alguém te procurando... Obrigado, doutor, disse Helena, lançando um olhar preocupado para Arthur. É importante sabermos dessas coisas. Quando o médico partiu, Helena e Arthur voltaram para dentro da casa, a atmosfera agora carregada de tensão. Eles me encontraram, disse Arthur, a realidade da situação voltando com força total. Não necessariamente, tentou tranquilizá-lo Helena. Pode ser apenas uma busca geral, mas ambos sabiam que a situação havia mudado. Arthur não estava mais seguro ali e sua presença poderia colocar Helena e os meninos em perigo. Tenho que partir amanhã, disse Arthur, mais para si mesmo que para ela. Não posso colocar vocês em risco. Helena assentiu, embora uma parte dela se rebelasse contra a ideia.
Nos últimos 2 dias, havia se acostumado com a presença de Arthur, com as conversas inteligentes, com a forma como ele interagia com os meninos, com a sensação de completude que sua companhia trazia para a casa. Vamos encontrar uma forma segura de você sair daqui, disse ela decisivamente, e depois você faz o que precisa fazer para resolver essa situação. Arthur a olhou com gratidão e algo mais profundo, uma emoção que ainda não estava pronto para nomear. Helena, estes foram os melhores dias da minha vida adulta. Independentemente do que acontecer depois, quero que saiba disso. Ela corou com a declaração, sentindo seu próprio coração acelerando de uma forma que não experimentava há anos. Arthur, eu sei que é complicado, disse ele rapidamente. Eu sei que nossa situação é impossível, que venho de um mundo diferente, que você tem uma vida estabelecida aqui. Mas não posso partir sem dizer que você e os meninos mudaram alguma coisa fundamental em mim. Helena se aproximou dele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você também mudou algo em nós, admitiu suavemente. Fez esta casa se sentir completa, de uma forma que eu havia esquecido que era possível. Por um momento, eles ficaram parados um diante do outro, a tensão entre eles palpável. Arthur levantou a mão, tocando gentilmente o rosto de Helena, e ela não se afastou. Se as circunstâncias fossem diferentes, começou ele, mas não são, completou ela, embora não se afastasse de seu toque. Ainda não, disse Arthur suavemente, mas talvez possam ser. Naquela noite, cada um deitou em sua cama sabendo que tudo havia mudado. Arthur encarava o teto da sala, planejando não apenas como sair dali em segurança, mas como poderia retornar para a mulher que havia conquistado seu coração. Helena, em seu quarto, segurava o travesseiro e permitia-se, pela primeira vez em 4 anos, imaginar um futuro que incluía amor novamente. Ambos sabiam que amanhã traria decisões difíceis e uma separação dolorosa. Mas também sabiam que algo precioso havia nascido naqueles poucos dias, algo que valia a pena lutar para preservar. A madrugada chegou cedo demais para Arthur, que havia passado a noite em claro, planejando sua partida e lutando contra o aperto no peito que crescia a cada hora que passava. Pela janela da sala, observou as primeiras luzes do amanhecer pintando o céu de tons rosados, sabendo que seria a última vez que testemunharia aquela vista que se tornara tão preciosa. Helena também não havia conseguido dormir. Deitada em sua cama, escutava cada ruído da casa, cada movimento de Arthur na sala, cada suspiro que escapava pela fresta da porta. Suas mãos apertavam o travesseiro enquanto tentava se convencer de que estava fazendo a coisa certa ao deixá-lo partir. O som suave de passos na cozinha a fez levantar. Encontrou Arthur preparando café, seus movimentos cuidadosos para não acordar os meninos. Ele havia dobrado cuidadosamente o cobertor e organizado as almofadas no sofá, apagando qualquer rastro de sua presença na sala. "Bom dia", sussurrou ela, entrando na cozinha com o roupão de algodão florido que a cobria da cabeça aos pés. "Bom dia", respondeu ele, virando-se com uma xícara fumegante nas mãos. "Espero que não se importe, mas precisava de um café antes de..." Ele não terminou a frase, mas ambos sabiam o que vinha a seguir. Helena se aproximou, aceitando a xícara que ele lhe oferecia, seus dedos se tocando brevemente na transferência. "Sobre ontem à noite", começou Arthur hesitante. "Não precisa explicar nada", interrompeu Helena suavemente. "Eu entendo. As circunstâncias são complicadas." "Não são os sentimentos que são complicados", disse Arthur, colocando sua xícara sobre o balcão e se virando completamente para ela. "Os sentimentos são a coisa mais clara que já experimentei na vida. É tudo mais que está confuso." Helena sentiu o coração acelerar com a declaração. "Arthur, deixe-me falar",
pediu ele. Preciso dizer isso antes de partir. Em 2 dias, você conseguiu o que anos de terapia e autoajuda não conseguiram. Me fez lembrar quem eu realmente sou por baixo de todas as responsabilidades e pressões. Me mostrou que existe uma forma de viver que prioriza as pessoas sobre o lucro, o amor sobre o sucesso. As palavras de Arthur ecoaram na cozinha silenciosa, carregadas de uma sinceridade que fez os olhos de Helena se encherem de lágrimas. Você também mudou algo em mim, admitiu ela. Fez-me lembrar que posso ser mais do que apenas a mãe dos meninos e a costureira da cidade, que posso ser uma mulher. O momento foi interrompido pelo barulho de passos pequenos descendo as escadas. Gabriel apareceu na cozinha, com os cabelos despenteados e expressão sonolenta. Arthur, por que vocês estão acordados tão cedo? Perguntou ele, esfregando os olhos. Arthur se agachou para ficar na altura do menino. Bom dia, campeão. Na verdade, eu preciso viajar hoje. Lembra que eu disse que tinha alguns problemas para resolver? O rosto de Gabriel se transformou, a alegria matinal dando lugar à tristeza. Você vai embora? Para sempre? A pergunta atingiu Arthur em cheio. Não sei, Gabriel. Espero que não seja para sempre, mas preciso cuidar de algumas coisas importantes primeiro. Gustavo apareceu logo em seguida, atraído pelas vozes. Quando compreendeu a situação, seu lábio inferior começou a tremer. Mas a gente ia ensinar o senhor a empinar pipa hoje. Arthur sentiu o coração se partir ao ver a decepção nos rostos dos meninos. Em tão pouco tempo, eles haviam se tornado importantes para ele de uma forma que nunca imaginara possível. Escutem, disse ele, puxando os dois para perto. Vocês são os meninos mais especiais que já conheci. Inteligentes, carinhosos, corajosos. Sua mãe deve estar muito orgulhosa de vocês. Mas não queremos que o senhor vá embora, disse Gabriel, sua voz embargada. Eu também não quero, admitiu Arthur. Mas às vezes os adultos precisam fazer coisas difíceis para proteger as pessoas que amam. Helena observava a cena com o coração apertado. Ver Arthur interagindo com seus filhos daquela forma carinhosa e genuína despertava nela sentimentos que havia enterrado profundamente. Era assim que Carlos falava com os meninos, com essa mistura de ternura e respeito que reconhecia neles pequenas pessoas dignas de explicações honestas. Posso contar uma coisa para vocês? Continuou Arthur. Estes foram os dias mais felizes da minha vida adulta. Vocês me lembraram do que realmente importa no mundo. Gustavo se aproximou e deu um forte abraço em Arthur. O senhor pode voltar quando resolver seus problemas? Arthur olhou por cima da cabeça do menino para Helena, que assentiu quase imperceptivelmente. Vou fazer todo o possível para voltar, prometeu ele. Durante o café da manhã, a atmosfera estava carregada de uma melancolia palpável. Os meninos comeram em silêncio, fazendo perguntas ocasionais sobre quando Arthur voltaria. Helena preparou uma sacola com mantimentos para a viagem dele, incluindo alguns dos biscoitos caseiros que ele havia elogiado. Como você vai sair daqui sem ser notado? Perguntou ela quando os meninos foram escovar os dentes. Arthur havia pensado nisso durante toda a madrugada. Lembrei que há uma estação de trem na cidade vizinha, cerca de 20 quilômetros daqui. Se conseguir chegar lá, posso pegar um trem para a capital sem usar estradas principais. E como vai chegar à estação? A pé, se necessário. É mais seguro do que pedir carona ou usar transporte público na região. Helena balançou a cabeça decisivamente. Não vou deixar você caminhar 20 quilômetros. Vou levá-lo até lá. Helena, não. Se alguém nos vir juntos, você pode ficar envolvida na situação. Não posso colocar você e os meninos em risco. E eu não posso deixar você partir sem ter certeza de que chegará em segurança, retrucou ela com a firmeza que Arthur havia aprendido a reconhecer. Vamos deixar os meninos na escola e eu o levo até a estação.
É o que vamos fazer. Arthur sorriu, apesar da tensão. Você é teimosa, sabia? Aprendi a ser. É uma qualidade necessária para viúvas com filhos, respondeu ela com um sorriso triste. Uma hora depois, estavam no carro a caminho da escola dos meninos. Gabriel e Gustavo se despediram de Arthur com abraços apertados e promessas de que o esperariam voltar. Ver as lágrimas nos olhos deles quase fez Arthur desistir de partir. Cuidem da mãe de vocês, disse ele na porta da escola. Ela é uma mulher muito especial. Nós sabemos, respondeu Gabriel, e o senhor também é especial, por isso tem que voltar. A viagem até a estação de trem foi feita em silêncio tenso. Helena dirigia concentrada na estrada, enquanto Arthur observava a paisagem que havia se tornado familiar, gravando cada detalhe na memória. Helena, disse ele finalmente, preciso que saiba que não estou fugindo de você. Estou fugindo para você. Ela lançou-lhe um olhar questionador. Se ficar aqui, estarei colocando sua família em perigo. Se enfrentar meus problemas e conseguir resolvê-los, talvez possamos ter uma chance de construir algo juntos. Mas e se não conseguir resolver? Arthur foi honesto. Então provavelmente vou passar os próximos anos fugindo ou na prisão. De qualquer forma, longe de você e dos meninos. A brutalidade da resposta fez Helena apertar o volante com mais força. A realidade da situação de Arthur era mais séria do que ela havia compreendido inicialmente. Por que está fazendo isso? Perguntou ela. Por que não simplesmente desaparece, começa uma vida nova em outro lugar? Porque você me ensinou algo sobre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, respondeu Arthur. Porque quero ser o tipo de homem que merece o amor de uma mulher como você. As lágrimas que Helena havia tentado conter finalmente começaram a escorrer pelo rosto. Arthur, não chore, pediu ele, estendendo a mão para tocar gentilmente seu rosto. Isso torna tudo mais difícil. Como posso não chorar? Em 3 dias, você virou nossa vida de cabeça para baixo, nos fez imaginar possibilidades que não existiam antes, e agora está partindo sem garantia de que voltará. Arthur sentiu o peso da responsabilidade emocional que havia assumido sem perceber. Sinto muito. Não queria complicar sua vida. Você não complicou, disse Helena, controlando as lágrimas. Você a iluminou. Pela primeira vez em 4 anos, senti que poderia ser feliz novamente. Isso não é complicação, é esperança. Quando chegaram à estação, o trem ainda não havia chegado. Eles se sentaram no banco da plataforma quase vazia, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Helena, disse Arthur suavemente, posso pedir uma coisa? Claro. Se eu não voltar, se algo der errado, prometa que não vai parar de viver, que vai encontrar alguém que a faça feliz, que seja um bom pai para Gabriel e Gustavo. Helena se virou para ele, os olhos brilhando. Não fale assim. Preciso falar. Preciso saber que vocês estarão bem. Nós vamos ficar bem, disse ela firmemente. Mas você vai voltar. Sei que vai. Como pode ter tanta certeza? Helena sorriu pela primeira vez naquela manhã. Porque acredito no poder do amor de transformar situações impossíveis. E porque você é mais forte do que imagina. O som distante do trem se aproximando fez ambos se tensionarem. O momento da despedida havia chegado. E nenhum dos dois estava preparado. Arthur se levantou, pegando sua pasta, a única coisa que havia sobrado de sua vida anterior. Helena também se levantou, e ficaram um diante do outro, sabendo que aquele poderia ser o último momento juntos. Obrigado, disse Arthur, por tudo, por me salvar na estrada, por me receber em sua casa, por me mostrar como é viver de verdade. Obrigado você, respondeu Helena, por nos lembrar que ainda podemos sonhar.
O trem chegou com um barulho ensurdecedor, cortando o momento íntimo. Arthur subiu os degraus, virou-se uma última vez e viu Helena parada na plataforma, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Eu volto", gritou ele por cima do barulho do trem. "Prometo que volto." Helena acenou, tentando sorrir através das lágrimas. "Estaremos esperando." O trem partiu, levando Arthur para longe da mulher que havia conquistado seu coração e dos meninos que haviam se tornado os filhos que nunca teve. Pela janela, ele a viu ficar parada na plataforma até que a estação desaparecesse completamente de vista. Durante toda a viagem de volta à capital, Arthur planejou cada passo que daria a seguir. Contactaria as autoridades, entregaria as provas contra seu sócio, enfrentaria as consequências. Mas, acima de tudo, faria o que fosse necessário para limpar seu nome e ter o direito de voltar para Helena com dignidade. Enquanto isso, Helena dirigiu de volta para São João do Vale com o coração partido, mas também com uma determinação férrea. Ela esperaria. Não importava quanto tempo demorasse, ela esperaria Arthur voltar. Porque pela primeira vez em 4 anos, havia encontrado alguém que valia a pena esperar. Ao chegar em casa, a ausência de Arthur era palpável. A sala parecia vazia sem sua presença. A mesa do café da manhã ainda tinha sua xícara, e o travesseiro no sofá ainda carregava seu cheiro. Gabriel e Gustavo chegaram da escola mais tarde, correndo para procurar Arthur, apenas para encontrar a mãe sozinha na cozinha, tentando disfarçar que havia chorado. "Ele foi embora?" perguntou Gustavo, sua voz pequena e triste. Helena assentiu, puxando os 2 filhos para um abraço apertado. "Mas ele prometeu que vai voltar." "E a senhora acredita?" perguntou Gabriel. Helena olhou através da janela na direção da estrada, onde havia encontrado Arthur. Depois, para o desenho que Gustavo fizera, mostrando-os todos como uma família feliz, colado na geladeira. "Sim", disse ela com convicção. "Eu acredito. E enquanto isso, vamos continuar vivendo, crescendo e mantendo nossa casa pronta para quando ele voltar." Aquela noite, Helena se sentou na varanda, onde havia compartilhado momentos tão especiais com Arthur, observando as estrelas e fazendo uma oração silenciosa para que ele conseguisse resolver seus problemas e encontrasse o caminho de volta para eles. Em algum lugar na capital, Arthur olhava pelas janelas do trem as luzes da cidade se aproximando, carregando no peito a determinação de que aquela separação seria apenas temporária. Ele lutaria para limpar seu nome, para ter o direito de voltar, para merecer o amor da família que havia encontrado quando menos esperava. A primeira batalha estava apenas começando. 3 semanas se passaram desde a partida de Arthur, e cada dia parecia uma eternidade para Helena. A rotina em São João do Vale continuava imutável. A escola dos meninos, as costuras, as idas à feira, mas tudo havia perdido um pouco do brilho. Gabriel e Gustavo perguntavam diariamente sobre Arthur, e Helena sempre respondia com a mesma certeza: ele vai voltar. Na capital, Arthur enfrentava a batalha mais difícil de sua vida. No primeiro dia após seu retorno, procurou um advogado especializado em crimes empresariais, Dr. Eduardo Mendes, um homem íntegro conhecido por não aceitar casos duvidosos. "Senhor Brandão", disse o advogado após analisar todas as provas que Arthur havia trazido, "estas evidências são muito sólidas. Temos registros bancários, gravações, documentos que comprovam sua inocência e o envolvimento do seu sócio em atividades ilícitas." Arthur sentiu um alívio parcial, mas sabia que o caminho seria longo. "Quanto tempo você acha que vai demorar para resolver tudo isso?" Crimes de corrupção e fraude empresarial são complexos. O processo pode demorar meses, talvez mais de 1 ano. Mas com essas provas, estou confiante de que conseguiremos limpar seu nome.
Naquela mesma tarde, Arthur e o advogado se dirigiram à Polícia Federal para entregar formalmente as evidências. O delegado responsável, Dr. Santos, recebeu o material com seriedade. Senhor Brandão, estas acusações são graves. Você entende que, ao apresentar essas denúncias, estará se colocando em risco pessoal considerável? Entendo perfeitamente, respondeu Arthur. Mas não posso mais viver sabendo que obras públicas estão sendo construídas com material de qualidade inferior, colocando vidas em risco. O processo foi iniciado imediatamente. Renato Carvalho, o sócio de Arthur, foi preso preventivamente 3 dias depois, junto com outros envolvidos no esquema. A notícia estampou os jornais da capital. Empresário denuncia esquema de corrupção em construtora. Arthur observou sua empresa sendo invadida por agentes federais, confiscando computadores e documentos. Funcionários leais, que trabalhavam com ele há anos, o olhavam com uma mistura de admiração e preocupação. Senhor Arthur, disse Márcia, sua secretária há 10 anos, todos nós sabíamos que o senhor não estava envolvido nessas irregularidades. Ficamos orgulhosos da sua coragem. Obrigado, Márcia. Mas vocês sabem que isso significa que a empresa ficará fechada por tempo indeterminado. Não posso garantir os empregos de vocês. Não se preocupe conosco, disse Carlos, o chefe de obras. O senhor sempre foi justo, sempre tratou todos nós como família. Vamos dar um jeito de sobreviver até tudo isso passar. A lealdade de seus funcionários tocou Arthur profundamente. Pela primeira vez, compreendeu que havia construído mais do que uma empresa. Havia criado uma família profissional baseada em respeito mútuo. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Arthur precisou depor inúmeras vezes. Seus bens foram temporariamente bloqueados durante a investigação e ele recebeu ameaças constantes de pessoas ligadas ao esquema de corrupção. Mas todas as noites, antes de dormir em seu apartamento vazio e silencioso, Arthur pegava o desenho que Gustavo havia feito, mostrando-os como uma família feliz. A imagem o lembrava do motivo pelo qual estava enfrentando tudo aquilo. Em São João do Vale, Helena mantinha a rotina, mas não conseguia esconder completamente sua preocupação. Não havia notícias diretas de Arthur, apenas o que conseguia acompanhar pelos noticiários quando ia à cidade. "Mãe", disse Gabriel numa tarde, encontrando-a parada diante da máquina de costura, sem trabalhar. "A senhora está preocupada com Arthur?" Helena despertou de seus pensamentos. "Um pouquinho, meu filho, mas sei que ele é forte e vai conseguir resolver seus problemas." "Posso falar uma coisa?" perguntou Gustavo, se aproximando timidamente. "Claro, amor." "Eu gosto do Arthur. Ele conversava com a gente como pessoas de verdade, não como criança pequena, e ele fazia a senhora sorrir diferente." A observação do filho tocou Helena profundamente. "Como assim, sorrir diferente?" "Sorrir de mulher feliz", disse Gabriel, com a percepção aguçada das crianças. "Igual nas fotos antigas com o papai, antes dele ficar doente." Helena sentou-se na poltrona, puxando os 2 filhos para perto. "Vocês gostaram mesmo do Arthur, não foi?" "Gostamos", confirmaram os 2 em uníssono. "E se ele voltasse? E se ele ficasse? Vocês ficariam felizes?" Gabriel e Gustavo se entreolharam antes de Gabriel responder. "A gente ia ficar muito feliz. A casa fica mais alegre quando tem um homem cuidando da gente junto com a senhora." "Mas isso não significa que vocês esqueceram do papai, né?" "Nunca", disse Gustavo. "O papai sempre vai ser nosso pai, mas o coração da gente é grande, cabe mais amor." A sabedoria infantil emocionou Helena. Seus filhos haviam compreendido algo que ela ainda estava processando. Era possível honrar o amor por Carlos, enquanto se abria para um novo amor. Naquela noite, Helena escreveu uma carta para Arthur. Não sabia seu endereço exato, mas endereçou para a construtora Brandão, esperando que chegasse até ele.
Querido Arthur, não sei se esta carta chegará até você, mas preciso escrever. Estamos todos bem aqui. Os meninos perguntam de você todos os dias, e eu respondo sempre a mesma coisa, que você vai voltar. Vi nos noticiários que você teve coragem de denunciar as irregularidades. Estou orgulhosa da sua decisão, mesmo sabendo que está sendo difícil para você. Quero que saiba que não importa quanto tempo demore, estaremos esperando. Nossa casa continua sendo sua casa, e nossos corações continuam guardando um lugar especial para você. Seja forte, lute pela verdade, e não esqueça que tem uma família aqui torcendo por você. Com todo amor, Helena, Gabriel e Gustavo. Na capital, Arthur passava seus dias entre tribunais, delegacias e o escritório do advogado. A investigação revelou um esquema ainda maior do que imaginara. Dezenas de empresas envolvidas, obras superfaturadas, materiais perigosos sendo usados em hospitais e escolas. Arthur, disse Dr. Eduardo numa tarde, tenho boas notícias. A Justiça reconheceu oficialmente sua cooperação com as investigações. Seus bens serão liberados e não haverá nenhuma acusação formal contra você. Arthur sentiu um peso enorme sendo retirado de seus ombros. E a empresa? Pode ser reaberta assim que toda a papelada for regularizada, mas será necessário uma auditoria completa e mudança do nome. A marca construtora Brandão ficou associada ao escândalo. Não me importo com o nome, disse Arthur. Importa-me com a possibilidade de recomeçar de forma honesta. Naquela noite, Arthur recebeu um envelope em sua caixa postal. Reconheceu imediatamente a caligrafia delicada de Helena. Suas mãos tremeram ao abrir a carta. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto lia cada palavra. Helena havia esperado. Eles haviam esperado. Mais do que isso, haviam abraçado a possibilidade de ele se tornar parte permanente da família. Arthur pegou papel e caneta e começou a escrever sua resposta. Minha querida Helena, sua carta chegou no momento exato em que eu mais precisava de esperança. Saber que vocês estão bem e que ainda me esperam me dá forças para continuar lutando. As notícias são boas. Consegui comprovar minha inocência e em breve poderei recomeçar minha vida e minha empresa. Mas mais importante que isso, consegui me tornar o homem que você e os meninos merecem. Estes meses longe de vocês me fizeram perceber que não existe riqueza maior do que o amor de uma família. Quero voltar, Helena. Quero voltar e nunca mais partir. Posso fazer uma pergunta importante? Quando tudo isso acabar, quando eu puder voltar com dignidade, você se casaria comigo? Eu sei que é uma pergunta grande, feita à distância, mas meu coração não consegue esperar mais para perguntar. Abracem os meninos por mim. Digam que logo estarei aí, com todo o meu amor, Arthur. A carta chegou a Helena 5 dias depois. Ela a leu na varanda, no mesmo lugar onde haviam compartilhado tantos momentos especiais. Quando chegou a pergunta final, seu coração disparou. Gabriel e Gustavo perceberam a mudança no comportamento da mãe imediatamente. Mãe, aconteceu alguma coisa? Perguntou Gabriel, preocupado. Helena mostrou-lhes a carta, lendo em voz alta. Quando chegou ao pedido de casamento, os meninos gritaram de alegria. Ele quer se casar com a senhora, vibrou Gustavo. E a senhora vai dizer sim, né, mãe? Perguntou Gabriel ansiosamente. Helena sorriu, sentindo o coração transbordar de felicidade. Vou dizer sim, confirmou. Se vocês concordarem, claro. A gente concorda, gritaram os dois pulando ao redor dela. Helena escreveu sua resposta naquela mesma noite. Meu amado Arthur, sim, 1000 vezes sim. Os meninos estão eufóricos com a notícia. Gabriel disse que sempre soube que você voltaria, e Gustavo já está planejando o casamento. Não importa quanto tempo mais precisarmos esperar. O que importa é que agora temos certeza de que nosso futuro será juntos. Volte logo para casa. Sua família está esperando.
com amor eterno, sua futura esposa, Helena. Na capital, Arthur recebeu a resposta de Helena numa manhã chuvosa de setembro. Leu a carta 3 vezes antes de acreditar no que estava vendo. Helena havia dito sim. Ela havia dito sim. Naquele mesmo dia, Arthur procurou o advogado para acelerar todos os processos pendentes. Doutor Eduardo, preciso que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Tenho uma família me esperando. Família? Perguntou o advogado surpreso. Arthur sorriu, mostrando a foto que sempre carregava no bolso. Helena com os meninos na varanda de casa. A mulher mais incrível do mundo e 2 meninos que se tornaram meus filhos do coração. Não sabia que você era casado, Arthur. Ainda não sou, mas em breve serei, disse Arthur com um sorriso que o Dr. Eduardo nunca havia visto em seu rosto. As semanas seguintes passaram rapidamente. Arthur liquidou seus bens na capital, vendeu o apartamento e começou a planejar seu futuro em São João do Vale. Decidiu que abriria uma pequena construtora na região, especializada em obras residenciais honestas e de qualidade. 3 meses depois de sua partida, numa manhã de dezembro ensolarada, Arthur finalmente estava livre para voltar. Todos os processos haviam sido concluídos. Sua inocência estava completamente comprovada e ele tinha recursos para recomeçar a vida. Mas desta vez não voltaria sozinho. Trazia consigo alianças de casamento, um anel de noivado que havia escolhido pensando no gosto simples e elegante de Helena, e planos para uma vida completamente nova. Na estrada que levava a São João do Vale, Arthur parou o carro no mesmo local onde Helena o havia encontrado meses antes. Olhou para a cerca de madeira onde havia acordado desmaiado e ferido e sorriu. Aquele lugar, que poderia ter sido o fim de sua vida anterior, havia sido, na verdade, o começo de sua verdadeira vida. Eram 2 horas da tarde quando Arthur estacionou em frente à casa de Helena. Seu coração batia descompassado enquanto caminhava pelo portãozinho que conhecia tão bem. Helena estava na varanda, costurando como sempre, quando ouviu o som do carro. Levantou os olhos e viu Arthur caminhando em sua direção. Elegante e sorridente, mas com algo diferente nos olhos, uma paz que ela nunca havia visto antes. A agulha escapou de suas mãos enquanto ela se levantava lentamente, sem acreditar no que via. Arthur, sussurrou ela. Oi, meu amor, disse ele, parando no pé da varanda. Vim cumprir uma promessa. Helena desceu os degraus correndo e se jogou em seus braços. O abraço foi longo, apertado, cheio de saudade e amor, represados por meses de separação. Você voltou, murmurou ela contra seu peito. E nunca mais vou embora, prometeu Arthur, beijando seus cabelos. O som de gritos animados interrompeu o momento. Gabriel e Gustavo saíam correndo da escola, mochilas voando, ao verem Arthur na varanda. Arthur! Arthur! Gritavam eles, correndo para se jogar nos braços do homem que haviam esperado com tanta saudade. Arthur se abaixou para recebê-los, abraçando os 2 meninos com força. Meus campeões, como cresceram! A gente sabia que o senhor ia voltar, disse Gabriel, sorrindo de orelha a orelha. E agora o senhor vai casar com a mamãe, acrescentou Gustavo animadamente. Arthur riu, olhando para Helena por cima das cabeças dos meninos. Bem, sobre isso, primeiro preciso fazer o pedido direito. Mas, para a surpresa de todos, Arthur tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e se ajoelhou ali mesmo, na varanda onde haviam compartilhado tantos momentos especiais. Helena Vasconcelos, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Você quer se casar comigo? Quer construir uma família comigo? Quer me dar a honra de ser meu esposa e deixar que eu seja pai destes meninos maravilhosos? Helena estava chorando de emoção, as mãos cobrindo o rosto. Sim, conseguiu dizer entre as lágrimas. Sim, sim, sim.
Arthur deslizou o anel em seu dedo, levantou-se e a beijou pela primeira vez. Um beijo doce e cheio de promessas de futuro. Gabriel e Gustavo aplaudiram entusiasmados, e até os vizinhos que haviam saído para ver o que era toda aquela comemoração começaram a bater palmas. "Bem-vindos de volta, Arthur!" gritou Dona Rosa da janela vizinha. "Que alegria ter você na família!" completou seu Pedro, tirando o chapéu em sinal de respeito. Naquela tarde, sentados na varanda como tantas vezes antes, mas agora como uma família de verdade, Arthur contou tudo o que havia acontecido nos meses de separação. Helena o ouvia com orgulho, admirada pela coragem e determinação que ele havia demonstrado. "E agora?" perguntou ela. "O que vai fazer profissionalmente?" Arthur sorriu. "Vou abrir uma pequena construtora aqui na região. Obras honestas, materiais de qualidade, preços justos. Quero construir casas onde famílias possam ser felizes." "Como esta casa", disse Gabriel filosoficamente. "Exatamente como esta casa", concordou Arthur, olhando ao redor do lugar que se tornara seu verdadeiro lar. Conforme o sol se punha, pintando o céu de São João do Vale com tons dourados, Arthur Brandão sabia que havia encontrado mais do que amor. Havia encontrado sua redenção, seu propósito e sua verdadeira identidade. A promessa havia sido cumprida. Ele havia voltado, e desta vez, para ficar. 6 meses se passaram desde o retorno de Arthur a São João do Vale, e a pequena cidade nunca havia testemunhado uma transformação tão bonita. O homem que chegara ferido e perdido na estrada empoeirada havia se tornado não apenas parte integral da comunidade, mas também um catalisador de mudanças positivas que tocavam a vida de todos ao redor. A manhã de sábado chegou dourada e promissora, com o aroma de café fresco e pão caseiro dançando pela casa que agora oficialmente pertencia aos 4. Arthur havia se mudado definitivamente após um noivado que a cidade inteira acompanhou com alegria genuína. A pequena construção havia ganhado um anexo, um escritório onde Arthur conduzia seus negócios da recém-criada construtora Vale do Sol, empresa que já se destacava pela qualidade impecável e preços justos. "Papai Arthur, você vem empinar pipa conosco hoje?" perguntou Gustavo, usando naturalmente o título que haviam escolhido juntos para honrar a memória de Carlos, enquanto celebravam o novo amor que havia florescido. Arthur sorriu, ajeitando a gravata que Helena havia bordado especialmente para ele, uma peça simples, mas carregada de significado e carinho. "Claro, campeão, mas primeiro preciso resolver uma coisa muito importante." Gabriel, sempre observador, notou um brilho especial nos olhos de Arthur. "É sobre a surpresa que o senhor está preparando para a mamãe?" "Vocês são espertos demais", riu Arthur, bagunçando os cabelos do menino. "Mas hoje é um dia especial e quero que tudo seja perfeito." Helena apareceu na cozinha, radiante no vestido azul claro que Arthur havia dado de presente, o primeiro de muitos que compraria para ela ao longo dos anos que viriam. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves pelos ombros, e havia um brilho de felicidade genuína em seus olhos que não se apagava desde o retorno dele. "Bom dia, meu amor", disse Arthur, aproximando-se para dar-lhe o beijo matinal que se tornara seu ritual favorito. "Bom dia", respondeu Helena, notando imediatamente algo diferente na atmosfera. "Vocês estão tramando alguma coisa, não estão?" Os meninos riram, trocando olhares cúmplices com Arthur. Durante os meses de convivência, havia se desenvolvido entre eles uma cumplicidade natural que aquecia o coração de Helena. Ver seus filhos se relacionarem com Arthur de forma tão espontânea e carinhosa era a confirmação de que havia tomado a decisão certa. "Talvez", disse Arthur misteriosamente, "mas primeiro, que tal tomarmos café da manhã juntos? Hoje é sábado, e sábados são sagrados para a família." A mesa estava posta com o carinho especial que Helena dedicava aos momentos em família.
O jogo de louça que ganhara de casamento com Carlos agora servia uma nova configuração familiar, mas sem apagar as memórias, apenas criando novas camadas de amor e significado. Durante o café, Arthur observou a cena que se tornara sua realidade cotidiana. Gabriel contando animadamente sobre o projeto de ciências da escola, Gustavo mostrando um desenho novo que fizera da família, agora sempre incluindo Arthur, e Helena mediando as conversas com sua sabedoria maternal, garantindo que todos tivessem espaço para falar. Arthur, disse Helena, servindo mais café em sua xícara, os vizinhos comentaram que sua empresa está crescendo muito rápido. Seu Pedro disse que você está construindo a casa mais bonita que ele já viu. Arthur sorriu com orgulho. A construtora Vale do Sol já tem trabalho agendado para os próximos 8 meses. E sabe o que é melhor? Cada casa que construo pensando no amor que uma família vai viver ali. Como você aprendeu a fazer isso? Perguntou Gabriel curiosamente. Aprendi com vocês, respondeu Arthur sinceramente. Antes de conhecer esta família, eu construía apenas paredes e tetos. Agora construo lares. A resposta tocou Helena profundamente. Era assim que Arthur se expressava agora, com uma poesia simples que revelava como sua alma havia se transformado. Após o café da manhã, Arthur se levantou com uma expressão solene. Helena, preciso conversar com você, sozinha. Os meninos protestaram imediatamente. Não é justo. A gente também quer saber da surpresa. Vocês vão saber, prometeu Arthur. Mas primeiro preciso falar com a mãe de vocês sobre algo muito importante. Helena Wu seguiu até a varanda curiosa e ligeiramente preocupada. Arthur raramente pedia conversas privadas, pois havia se adaptado completamente ao estilo familiar aberto que caracterizava a casa. Está tudo bem? Perguntou ela, sentando-se na cadeira de balanço que se tornara seu lugar favorito. Arthur permaneceu em pé, claramente nervoso. Helena, estes meses vivendo aqui com vocês foram os mais felizes da minha vida. Acordar todas as manhãs sabendo que tenho uma família que me ama, trabalhar construindo casas para outras famílias serem felizes, participar da vida desta comunidade. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos, um gesto que Helena aprendera a reconhecer como sinal de nervosismo. O que estou tentando dizer é que quero tornar isso oficial, completamente oficial. Helena o observou com atenção, não compreendendo completamente aonde ele queria chegar. Arthur respirou fundo e disse rapidamente, quero que nos casemos, agora, hoje. Helena arregalou os olhos. Hoje, confirmou Arthur, ajoelhando-se diante da cadeira dela. Conversei com o padre Miguel durante a semana. Ele disse que pode nos casar numa cerimônia simples na igreja, ainda hoje à tarde, se você quiser. E eu quero, Helena. Não quero esperar mais nenhum dia para ser oficialmente seu marido e pai dos meninos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Arthur, é isso que você quer mesmo? Uma cerimônia simples, sem preparativos elaborados? É exatamente isso que quero, disse ele pegando as mãos dela. Quero me casar com você usando o vestido que está vestindo agora, com os meninos como nossas testemunhas, com nossos vizinhos como convidados. Quero simplicidade, verdade, amor puro. Helena riu entre as lágrimas. E se eu disser não? Se eu quiser um casamento planejado com vestido especial e festa grande? Arthur sorriu. Então faremos do jeito que você quiser, mas meu coração está pedindo simplicidade. Assim como tudo em nossa história foi simples e verdadeiro. Helena se levantou, puxando Arthur para ficar em pé também. Sim, disse ela, jogando os braços ao redor do pescoço dele. Sim, vamos nos casar hoje, aqui simples, cercados das pessoas que amamos. O beijo que trocaram foi interrompido pelos gritos de alegria de Gabriel e Gustavo, que haviam escutado tudo da janela da cozinha. Vocês vão se casar hoje!
gritou Gustavo, correndo para se juntar ao abraço. Eu sabia que era algo especial, disse Gabriel, também correndo para a varanda. O que se seguiu foram 2 horas de preparativos frenéticos, mas cheios de alegria. Helena ligou para Dona Rosa, que imediatamente espalhou a notícia pela cidade inteira. Em questão de minutos, vizinhos apareceram oferecendo ajuda. Flores do jardim, um bolo simples mas bonito, decorações improvisadas para a pequena igreja. Seu Pedro apareceu com a caminhonete lavada e enfeitada com fitas brancas para levar a família até a igreja. Dona Conceição trouxe um buquê de margaridas silvestres que havia colhido no pasto. O padeiro da cidade apareceu com pães frescos para um pequeno almoço após a cerimônia. Helena tomou banho e vestiu seu melhor vestido, o azul claro que Arthur havia dado de presente, acrescido de um véu simples que improvisou com um pedaço de renda branca que usava em suas costuras. Não tinha sapatos especiais, então calçou as sapatilhas de couro que usava aos domingos. Gabriel e Gustavo vestiram suas melhores roupas, calças escuras e camisas brancas que Helena havia feito especialmente para as festas da escola. Estavam radiantes, correndo pela casa, ajudando com os preparativos e contando para qualquer um que quisesse ouvir que seus pais iam se casar naquela tarde. Arthur, por sua vez, vestiu o único terno que possuía, comprado recentemente para as reuniões de negócios, mas acrescentou a gravata bordada por Helena e uma flor silvestre na lapela que Gustavo fez questão de escolher pessoalmente. Às 3 horas da tarde, a pequena igreja de São João do Vale estava cheia. Toda a cidade havia comparecido para testemunhar a união do casal, que havia se tornado símbolo de esperança e recomeço para a comunidade. O padre Miguel, um homem gentil de cabelos grisalhos, aguardava no altar com um sorriso caloroso. Meus queridos, disse ele quando Arthur, Helena e os meninos se posicionaram diante dele, raramente presenciei uma união com tanto amor genuíno quanto esta. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando chegou o momento dos votos, Arthur e Helena haviam decidido falar com suas próprias palavras. Arthur começou, sua voz embargada de emoção. Helena, quando você me encontrou ferido naquela estrada, você salvou muito mais que minha vida física. Você salvou minha alma, me ensinou o que é amor verdadeiro, o que é família, o que significa construir uma vida baseada em valores reais. Prometo ser o melhor marido e pai que puder ser todos os dias da minha vida. Helena enxugou as lágrimas antes de começar. Arthur, você chegou em nossas vidas como uma resposta às orações que eu nem sabia que estava fazendo. Me ensinou que é possível amar novamente sem esquecer o primeiro amor, que é possível reconstruir sonhos e criar nova felicidade. Prometo caminhar ao seu lado em todas as alegrias e dificuldades que a vida trouxer. Quando o padre pediu as alianças, Gabriel e Gustavo se adiantaram orgulhosamente, carregando as alianças simples de ouro que Arthur havia escolhido. Sem pedras preciosas, mas gravadas com suas iniciais e a data daquele dia especial. Eu, Arthur, aceito você, Helena, como minha esposa, para amá-la e respeitá-la em todos os momentos de nossa vida. Eu, Helena, aceito você, Arthur, como meu esposo, para amá-lo e respeitá-la em todos os momentos de nossa vida. Pelo poder que me foi conferido pela igreja e pela comunidade que nos cerca, disse o padre Miguel com voz solene, eu os declaro marido e mulher. Arthur, pode beijar sua esposa. O beijo foi doce, emocionado, testemunhado por aplausos calorosos de toda a congregação. Gabriel e Gustavo aplaudiram mais alto que qualquer um, radiantes de felicidade por verem sua família oficialmente completa. A festa que se seguiu aconteceu no quintal da própria casa do casal.
Os vizinhos trouxeram comida, bebidas, instrumentos musicais. Seu Pedro tocou violão enquanto as crianças corriam pelo quintal e os adultos conversavam animadamente sobre a união mais celebrada que a cidade havia presenciado em anos. Arthur, disse Dona Rosa, aproximando-se do noivo, nunca vi Helena tão feliz. Você trouxe luz de volta aos olhos dela. Foi ela quem trouxe luz aos meus, respondeu Arthur sinceramente. Conforme a noite caía, a festa foi diminuindo naturalmente. Os vizinhos se despediram com abraços apertados e bênçãos sinceras. Gabriel e Gustavo, exaustos, mas felizes, foram dormir depois de muitos abraços e palavras sobre como era bom ter uma família completa novamente. Helena e Arthur se encontraram sozinhos na varanda, agora como marido e mulher oficialmente. A lua cheia iluminava o quintal onde haviam celebrado sua união, e o silêncio da noite do interior os envolvia como um abraço. Senhora Brandão, disse Arthur, experimentando o nome novo de sua esposa. Como soa bem, riu Helena, admirando sua aliança à luz da lua. Tem uma coisa que não te contei, disse Arthur, puxando-a para mais perto na cadeira de balanço que agora compartilhavam. O quê? A construtora Vale do Sol recebeu um contrato muito especial esta semana. Ah, é? Para construir o quê? Arthur sorriu misteriosamente. A nova escola de São João do Vale. A prefeitura aprovou o projeto e será a primeira escola da região construída com materiais de primeira qualidade, salas amplas, biblioteca, laboratório, um lugar onde Gabriel, Gustavo e todas as crianças da região poderão ter a educação que merecem. Helena se virou para olhá-lo, os olhos brilhando. Sério? Você conseguiu o contrato da escola nova? Consegui. E sabe qual foi meu primeiro pensamento quando soube? Qual? Que finalmente poderia retribuir à comunidade que me acolheu quando eu mais precisava. Que poderia construir algo que beneficiaria os filhos de todas as pessoas que nos ajudaram. Helena beijou o marido com ternura. Eu te amo tanto, murmurou contra seus lábios. E eu te amo mais do que as palavras podem expressar, respondeu ele. Ficaram em silêncio por alguns minutos, balançando suavemente na cadeira, observando as estrelas que brilhavam com intensidade especial naquela noite. Arthur, disse Helena suavemente, posso confessar uma coisa? Claro. Naquela manhã, quando saí de casa com os meninos para ir à feira, eu senti um pressentimento, uma sensação de que algo importante ia acontecer. E aconteceu, disse Arthur. Você encontrou um homem perdido na estrada. Não, corrigiu Helena com um sorriso. Eu encontrei meu futuro marido, meu companheiro de vida, o pai que meus filhos precisavam. Arthur a beijou novamente, saboreando a doçura daquele momento perfeito. E eu encontrei meu lar verdadeiro. Conforme a noite avançava, Arthur e Helena planejavam o futuro juntos. Falariam sobre expandir a casa para acomodar a família crescente, sobre os negócios que prosperavam, sobre as viagens que fariam com os meninos, sobre os netos que talvez um dia brincariam naquele mesmo quintal. Mas, acima de tudo, falariam sobre como o amor havia triunfado sobre as circunstâncias mais improváveis, como dois mundos completamente diferentes haviam se encontrado numa estrada empoeirada e criado algo novo e belo. Anos mais tarde, quando Gabriel e Gustavo fossem adultos e tivessem suas próprias famílias, ainda contariam a história de como sua mãe encontrou um homem ferido na estrada, e como esse encontro casual se transformou no maior amor que já haviam testemunhado. Contariam sobre como Arthur se tornou não apenas padrasto, mas pai verdadeiro, presente em cada momento importante de suas vidas. Sobre como Helena floresceu como mulher e esposa, sem nunca deixar de honrar a memória de Carlos. Sobre como a construtora Vale do Sol se tornou a empresa de construção mais respeitada da região,
conhecida não apenas pela qualidade, mas pela integridade. E contariam sobre aquela noite de núpcias simples, quando seus pais se casaram cercados por uma comunidade inteira que havia testemunhado o milagre do amor verdadeiro, vencendo todas as adversidades. Mas naquela noite, Arthur e Helena estavam simplesmente vivendo o presente, balançando na varanda de sua casa, observando as estrelas, planejando o amanhã e saboreando a doçura de saberem que haviam encontrado, cada um no outro, seu final feliz verdadeiro. Em algum lugar na distância, o canto de bem-te-vis anunciava o amanhecer de um novo dia. E com ele, o início oficial de uma vida compartilhada, construída sobre o alicerce mais sólido que existe. O amor que transforma, que cura, que constrói pontes sobre os abismos mais profundos da vida. Arthur Brandão havia saído de casa empresário bem-sucedido e voltado homem completo. Helena Vasconcelos havia oferecido abrigo a um estranho ferido e ganhado um companheiro de vida. Gabriel e Gustavo haviam perdido um pai por doença, mas ganhado outro por amor. E assim, na pequena São João do Vale, onde as estrelas brilhavam mais que em qualquer outro lugar do mundo, uma família estava completa, um amor estava selado e um futuro cheio de promessas se estendia diante deles como uma estrada dourada ao sol. O impossível havia se tornado realidade. Dois mundos separados pelo destino haviam se unido pelo amor, criando algo mais belo e forte do que qualquer um deles poderia ter imaginado sozinho. E viveram felizes para sempre, não porque a vida não lhes trouxe mais desafios, mas porque aprenderam que juntos, com amor, qualquer desafio pode ser superado. E assim, chegamos ao final desta linda história de amor, esperança e recomeço. Se você se emocionou com a jornada de Helena e Arthur, não esqueça de deixar seu like, comentar o que mais tocou seu coração e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. Até a próxima história, que prometo que será igualmente tocante.